eu sou professora, sou filha do Francisco José e da Rosângela Dias, sou irmã do Davi Dias, eu sou neta da Maria das Dores e neta do João Severo. Meu nome é Francisco José de Lima Silva, eu sou filho da avó Dora, Maria das Dores de Lima Silva. Oi pessoal, me chamo Joana, tenho 32 anos, sou defensora pública do Estado e atualmente eu resido no interior do estado do Pará, em uma cidade chamada Salinópolis. Esse é o Miguel, que vai me ajudar a responder as perguntas. Meu nome é Thaís Ellen Lima Rocha e eu sou neta da Maria das Dores, mais conhecida como Vó Dora. Meu nome é Luísa Helena, sou filha da Maria das Dores. Tenho uma filha chamada Thaís, vou ser avó em agosto. E sou tia do Davi Dias e tenho outros sobrinhos. Meu nome é Bem-vinda Maria de Lima Silva, sou filha da Maria das Dores de Lima Silva e tia do Davi Dias. Meu nome é Davi Dias e eu sou neto da avó Dora. Segundo Igor Batista, a comida vai muito além da necessidade biológica, pois também carrega significados sociais, culturais e simbólicos. O ato de comer envolve memórias, tradições e identidades construídas coletivamente, mostrando que a alimentação faz parte da forma como os indivíduos se relacionam com a sociedade e com a sua cultura. A lembrança que eu tenho comendo o pão da avó é principalmente dos momentos em família, né? Momentos que desde criança, né? Como quando eu era criança eu não ligava muito para questão de memória ou questão de cozinhar. Na verdade nunca liguei. Eu ligava mesmo para comer, né? Então a memória que eu tinha sempre foi uma memória muito boa porque atrelou a comer o pão, né? A lembrança que eu tenho comendo o pão da vovó é uma lembrança que me remete à infância, porque eu lembro que aos sábados eu costumava vir com o papai para cá, para brincar, para ficar com a avó, e a avó sempre fazia o pão para a gente lanchar. E eu lembro que muitas vezes nos aniversários ele fazia parte da nossa rotina, no Natal. Então, em cada celebração em família, o pão da vovó estava ali. E ele sempre teve um toque afetivo, porque o sabor, por mais que a gente achasse que poderia mudar alguma coisa, era sempre o mesmo. Era sempre delicioso, uma massa que era macia. E toda vez que havia uma festividade, principalmente uma festividade religiosa no mês de maio, ela fazia esse aluá e também ela fazia bolo. Então o bolo que ela fazia era extremamente assim gostoso. Tinha um pão também que ela fazia, o pão também era muito gostoso, é outra lembrança marcante. Então era o aluá, bolo e os pães e o pão que ela fazia. O famoso pão da vovó é uma receita que tem passado através das gerações, para minha extrema felicidade, porque é um pão extremamente gostoso e faz parte da minha infância, não só porque estava presente assim nos encontros de fim de tarde, junto com um cafezinho que a vovó ou as minhas tias faziam, mas também em datas especiais, em comemorações, em aniversários, no Natal, em de ano, sempre pensamentos felizes. Um pouco saudosos, né? Porque a vovó hoje não está mais presente fisicamente com a gente, mas mesmo assim momentos muito felizes. Segundo Jane Lute, a cozinha afetiva está relacionada às memórias, emoções e experiências construídas por meio da comida. Mais do que o simples ato de alimentar, cozinhar e comer envolvem sentimentos, lembranças e vínculos criados ao longo da vida. Dessa forma, determinados sabores, aromas e receitas têm o poder de despertar recordações de pessoas, lugares e momentos marcantes. A autora também destaca que a cozinha afetiva não deve ser entendida apenas de forma romantizada ou positiva. As memórias culinárias podem carregar tanto sentimentos agradáveis quanto experiências difíceis,
pois o afeto corresponde à maneira como somos impactados por situações, pessoas e vivências. Assim, a comida torna-se um elemento simbólico, capaz de conectar emoção, identidade e memória. Bem, o ensinamento que a minha avó me deixou foi principalmente de união. Minha avó era uma pessoa muito generosa, estava sempre disposta a ajudar outras pessoas. Então, ela era aquela pessoa sempre disponível. E em relação à comida, ela tinha um talento que poucas pessoas da família herdaram, né? Inclusive, eu não fui uma dessas. Cozinhar era uma forma de demonstrar amor, cuidado, carinho. Minha avó fazia muito isso através da comida. Inclusive, eu tenho uma lembrança muito boa de em alguns momentos que eu estava aprendendo a cozinhar e ela me ajudou, desde coisas simples até coisas mais complicadas. Por exemplo, a primeira vez que eu fui fazer tapioca foi com a ajuda da minha avó. Então, ela teve toda aquela paciência, todo aquele cuidado, atenção em me ensinar e me passar os ensinamentos dela em relação à comida. Então, com certeza, era uma forma de demonstrar afeto. O ensinamento que eu guardo da minha mãe e que hoje eu passo para meu filho, o Ariel, é de ser uma pessoa íntegra, de saber ter muita fé em Deus e viver de uma forma que a gente tipo assim, mesmo nas tristezas, a gente sempre ter aquela força, aquela fé em Deus e não fraquejar, sempre ter o amor, principalmente o amor na família, que isso é a coisa que ela guardou sempre pra gente, nos passou, ser sempre amável com todo mundo, com a família, e ser uma pessoa íntegra. A mamãe na cozinha, ela sempre cozinhou com amor. Tudo que ela fazia, ela conseguia às vezes mudar um pouquinho, mas sempre ficava excelente. Assim, as comidas que eu faço sempre ficaram parecidas, mas não ficaram iguais, porque cada pessoa tem o seu tempero especial, né? Então, mesmo a comida sendo a mesma receita, sempre tem um que a mais. Eu acredito que a cozinha, ela é muito mais do que preparar pratos. Ela costuma ser uma forma de afeto, porque é uma maneira de demonstrar o quanto nós amamos aquelas pessoas para quem nós cozinhamos. E a vovó sempre fez isso por nós. Ela adorava preparar nos nossos aniversários um bolo como uma forma de nos presentear e dizer que se importava, dizer que lembrava do nosso aniversário. Mas não era simplesmente um bolo, era aquele bolo especial. Assim como todas as vezes que ela fez o pão, que para nós era tão importante, isso foi uma forma de dizer que ela nos amava, que nós éramos importantes. E querendo ou não, o bolo e a maneira como ela cozinhava, o pão e tudo aquilo que ela fazia era uma maneira de demonstrar afeto, de demonstrar que ela gostava de nós e se importava. Aos poucos, quando cada um começou a crescer e cada um começou a construir sua própria família, essa forma dela trazer de volta esse laço familiar, esse carinho, foi muito através da comida, né, que ela fazia. E aí ela continuou a fazer pão, de vez em quando também, quando a gente se reunia no mês de maio ainda para uma oração, para se rezar um terço, que a gente cultivava muito essa questão do mês de Maria, e aí ela fazia o bolo, ela também geralmente ela fazia ainda uma jarrazinha de aluá, que ela mesma gostava muito, ela gostava muito mais do que o refrigerante hoje, ela nunca deixou de gostar. Mesmo quando ela já estava mais velha, com as comorbidades e as suas limitações físicas dificultando que ela preparasse as coisas do jeito que ela queria, ela ainda fazia questão de cozinhar o que ela conseguia. O que ela não conseguia, ela começou a delegar, mas nunca deixou de promover esses encontros. De acordo com Denise Amon e Renata Menache,
A memória social está presente nas práticas alimentares, nas receitas e nos modos de preparo transmitidos entre gerações. A comida funciona como uma narrativa afetiva e cultural, e capaz de preservar histórias, fortalecer vínculos e contribuir para a construção de identidade coletiva. Eu acredito que a comida era uma marca registrada da minha avó. Ficou basicamente como um legado da família. Muitas vezes quando a gente fala dela, é uma das coisas que a gente lembra. Uma lembrança que eu tenho muito forte é que ela tinha um livro de receitas e toda vez que ela ia fazer alguma receita na cozinha, ela sempre seguia esse livro. Era um livro que era escrito à mão e ela mesma anotava as receitas. Eu acredito sim que essa receita ela represente a identidade da nossa família, pois ela fala muito do que cada um é. A gente foi construído sem perceber pela cultura de uma família que se reunia para comer o pão, para comer o bolo. E mesmo sem perceber, a gente tinha sempre uma desculpa, né, para se reunir. Muitas vezes essa desculpa era o pão, né? Aqui em casa, a minha irmã Luísa, ela é a única que sabe fazer dos irmãos o pão e bolo também. Eu, particularmente, eu não gosto de cozinhar. Tô sendo bem sincera, não gosto. Eu gosto de comer. Mas a minha irmã, a Luísa, ela sempre gostou de cozinhar. Ela que herdou esse dom da minha mãe de fazer esses tipo de comida assim, bolo, essas tortas, tudo isso. Quem herdou realmente foi a Luísa. Eu não gostava de cozinhar, não, só gostava de comer. Comecei a cozinhar porque via a mãe cozinhando e ela precisava de ajuda, né? Que ela era sozinha na cozinha. E por conta dela precisar de ajuda, eu fui crescendo. Aí, quando eu via ela fazer essas comidas com a prima dela, porque sempre quando ela ia fazer um aniversáriozinho simples em casa, ela chamava uma prima que sabia fazer muitas receitas boas. No entanto, esse pão que os meninos batizaram como pão da vovó, veio a receita de uma prima da Maria das Dores. Ela chamava Maria de Jesus. Aí eu via elas fazendo a comida, às vezes elas pediam para eu ajudar, eu ia com preguiça, mas ia. Aí daí eu criei gosto, mas eu, assim, não gostava de fazer arroz, feijão, eu gostava de fazer, que eu chamo de quitutes. E eu lembro até hoje de passar dias e dias perturbando a minha tia pela receita, porque tinha um livrinho, mas ela não sabia onde estava. Ela sabia fazer, mas não tinha tempo para anotar, mas até que um dia deu certo. Ela anotou, eu anotei num livrinho, fui lá e ela falou. E aí eu fui fazendo, errando. No começo não parecia nada. Até hoje eu ainda acho diferente, mas no começo não tinha nada a ver com o que eu fazia. Cada pessoa tem o seu jeitinho diferente, que mesmo a receita ficando bem parecida, mas cada um tem o seu jeitinho de fazer. O meu pão é parecido com o da mãe, da Maria das Dores, mas eu achava o dela bem melhor. O do Davi é parecido com os pães, tanto o meu como o da mãe, mas sempre tem um gostinho diferente. Mas todos ficam num ponto excelente. Mas não só eu sei que essa receita está em boas mãos, está sendo reproduzida fielmente, mas que será uma tradição passada à frente, porque começou com a vovó, depois algumas tias deram continuidade, minha mãe também já fez o pão algumas vezes. Agora está na geração dos netos e quem sabe os bisnetos, né, vão continuar reproduzindo essa receita que é tão gostosa. Fazendo essa disciplina foi que eu percebi que onde eu tô, tudo que eu cheguei até aqui começou com esse pão, porque foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a cozinhar. Eu nunca cozinhei na minha vida, eu nunca tive esse apreço, eu nunca tive essa vontade e nunca, né, me ensinaram, eu nunca fui inserido na cozinha. Mas quando eu comecei a fazer esse pão, que eu comecei a fazer outros tipos de pães, hoje
Eu sou, posso dizer, padeiro, amo o que eu faço, né? Mas tudo foi graças a esse pão. Pronto, gente, irei fazer a receita do pão da vovó. Primeiro, os ingredientes, né? Eu coloco a farinha de trigo. Eu não peso nada. Eu vou mais ou menos botando as porções da quantidade que eu sei. Coloco a farinha de trigo. Se eu achar que depois devo botar mais um pouco, eu coloco. Coloco a manteiga ou margarina, geralmente eu uso margarina. Coloco os ovos. Coloco o leite tem que ser morno. Às vezes eu coloco uma pitadinha de sal, às vezes não, mas eu vou colocar. De início eu não gosto de mexer com as mãos, porque eu faço mexendo com as mãos, mas eu não gosto de mexer com as mãos. Eu gosto de misturar tudo com a colher mesmo. Na receita manda colocar todos os ingredientes e começar a unir para solvar. Mas eu gosto de mexer um pouco esses primeiros ingredientes que eu coloquei, a massa, a margarina e os ovos e o sal. Quando eu vejo que está um pouco unido, é que eu coloco o fermento. Quando eu vejo que está unida, aí eu coloco o fermento. Pronto, quando eu vejo que já dá para eu começar a solvar com as mãos, eu paro, retiro a colher e começo a solvar a massa com as mãos mesmo. Então, tem que solvar até dar o ponto. O ponto é quando ela começa a largar da vasilha. Pronto. Esse aqui geralmente é o ponto que eu deixo. Aí, quando eu aprendi, a pessoa que me ensinou, ela colocava, enrolava num pano úmido. Eu não faço assim, eu deixo assim mesmo, coloco apenas um pano de prato em cima para a massa crescer, para ela subir. Deixo dessa forma e deixo por 1 hora descansar, que é para a massa dobrar de volume. Pronto, já se passaram umas 2 horas, né, retornando para a receita do pão da vovó. Já se passaram 2 horas, a massa cresceu, né, no tamanho desejado, ela dobrou de volume, né, de tamanho. Aí, antes de preparar o pão na assadeira, na forma, eu vou acender o forno. Vou acender o forno. E enquanto eu preparo, ele vai esquentando, porque tem que colocar. Eu deixo para esquentar, eu deixo em 280, que é o período que eu vou preparar o pão na forma. Vou montar o pão. Vou untar na forma com margarina. Então, com a forma untada com margarina, coloco um pouco de farinha de trigo, que é para quando o pão for desgrudar bem. Então, que a massa cresceu bastante, eu procuro colocar metade da massa. Às vezes acontece de colocar
mais em cima, mas eu procuro mais ou menos colocar metade. Vou tentando espalhar, eu espalho com as mãos mesmo. Vou continuar a minha montagem. Primeiro eu coloco o presunto. Aí vou colocar o queijo. Pronto, meu pão bem recheado. Como é só para o consumo da família, eu procuro rechear bem. Pronto, colocado o recheio. Aí eu vou colocar o restante da massa. Espalhar bem para cobrir todo o recheio. Espalhei para cobrir o fundo da forma. Eu procuro espalhar para cobrir todo o recheio. Bom, quando eu termino, eu pincelo com gema para ficar amarelinho, para dar a corzinha do pão. É só para dar uma corzinha melhor ao pão, para dar uma corzinha dourada, para ele não ficar com esse aspecto muito branco. Pronto, o pão finalizado, o forno já está quente. Aí, coloco no forno. 180. Aí aguardar, assim, cada forno é que dá, né, o seu tempo para assar. Eu não, assim, não tenho como dizer um tempo para assar. Mas eu fico sempre observando o meu forno, ele assa rápido, por isso que eu não deixo uma temperatura só. Eu vou diminuindo. Porque como eu não quero que embaixo ele asse demais, aí eu deixo ele finalizar em 180. Tornando ao pão da vovó, ele assou em 40 minutos, o meu forno deu certo de assar em 40 minutos. Eu com 20 minutos depois de estar no forno, eu baixei, né, diminui mais um pouco. Ele estava em 290, eu baixei para 255, aí com uns 10 minutinhos eu baixei para 180, foi como eu finalizei. Ele passou 40 minutos. Aqui tirando do forno, ficou lindo, bem assadinho, bem douradinho, está quentinho. Eu sempre dou umas mexidinhas para soltar, ele está bem soltinho. Eu só não desenformo agora porque tá quente ainda. Eu gosto de desenformar quando está mais frio, mas está pronto para degustar. Conhecer a memória é conhecer a identidade. Ainda segundo Kandal, sem memória o sujeito se esvazia, vive unicamente o momento presente, perde suas capacidades conceituais e cognitivas, sua identidade desaparece. Sendo assim, a personalidade de um indivíduo emerge da memória. Pode-se associar então que os objetos de memória refletem a identidade do indivíduo. Esses objetos são lembranças, marcas de momentos vividos e de pessoas que, presentes ou não, fizeram parte da memória de uma vida. Afinal, segundo Halbach, nunca estamos sós.